Fala pessoal, estamos começando mais uma live dessa série de lives, né? O bate-papo do canto, no canto, né? Que é muito uma live que a gente está tentando trazer várias pessoas do meio literário, do meio editorial, sejam artistas, autores, escritores, editores, tradutores, vamos trazer leitor também. São todos os elos que compõem essa corrente, livreiros, vendedores, IGs literários. Cada um vai falar um pouco, né, do que tem encontrado, vivido e qual o seu papel. Às vezes é um produto, vocês vão ver muitas coisas assim. Então hoje a nossa live é com o Marcelo Augusto Galvão, que é um escritor, meu amigo já, e é um cara sensacional. Deixa eu até acender a luz aqui, que depois minha filha vai dizer que eu não acendi. Fala, Caio, tudo bem, cara? Como é que está? Bom, eu tô com a minha cervejinha aqui. Vamos esperar o Marcelo entrar, que hoje a live é sobre RPG. Para falar de um RPG específico. Fala, Charlito, como vai? Tudo bem? Estamos esperando aqui o Marcelo Augusto Galvão entrar. Vocês estão me ouvindo legal? Tá tudo, o som tá bom? Tudo por aqui tá tudo bem, cara. Tá tudo tranquilo. Mudei um pouco aqui o cenário. O que vocês acharam? Botei a estante por trás aqui. Aqui em cima tá o bonequinho que a Cristal Moura fez pra mim. Um gargulhinho aqui. Aqui temos cara, eu tenho esse Cthulhu aqui da época que eu era casado. Tem mais de 10 anos que eu tenho esse Cthulhu. Achei em Niterói, numa feira, muito perdido. Fala, Hélio, como vai? Tudo bem? Esperando aqui o Marcelo entrar. Opa, o Marcelo já apareceu. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Marcelo aqui. Vamos lá. Você aceitar, Marcelo? Se aceitando, a gente começa a brincadeira. Olá, Fala, Marcelo, tudo bem, cara? tudo bem, meu amigo? Deixa eu só ajustar aqui a Como é que você câmera está aí aqui. nessa pandemia, cara? Rapaz, estamos na luta, né? Aqui cada dia. Aqui parece que foi em São Paulo, no estado de São Paulo, teve mais 15 dias, né? Sim, sim. Então até dia 28. Mas aqui na minha cidade mesmo, que eu moro no interior aqui, na verdade, desde dos meados de maio que eles já deram uma flexibilizada, porque a cidade felizmente teve pouquíssimos casos, né? O pessoal meio que se conscientizou aqui também, porque a primeira vítima foi até uma figura local conhecida, então acho que o pessoal ficou meio que com medo. Mas Mas de qualquer maneira, a gente ainda está eu com acho medo. ótimo que essas figuras locais conhecidas sofram, Pois é, tá? né? Vão me Aconteceu isso aí. criticar por Nada contra. isso, mas é importante, Não, eu sei, eu sei, eu sei. entendeu? É, Mas é o jeito. Vamos lá, gente. Nós estamos agora com Marcelo Augusto Galvão, escritor. Ganhou no último ano o prêmio Abeste de conto revelação, né? Não, Não, foi de melhor conto de melhor, terror. melhor conto de terror. Melhor conto de revelação foi a Larissa, Isso. né? Eu sempre Isso, foi a confundo. Larissa, A gente exatamente. anda muito Foi a juntos, os Larissa. três, então eu confundo sempre. Verdade. E Verdade. os contos do Marcelo são excelentes. Há pouco tempo eu botei Não, uma obrigado. resenha do Linha Negra, que é um livro com 3 contos, com um microconto final que eu achei arrebatador. Aquele conto é arrebatador, Não, completamente obrigado, obrigado. maravilhoso. Mas hoje a nossa live não é para falar dos contos dele. A gente pode até citar, mas eu vou falar de um outro trabalho que o Marcelo faz, que é um trabalho sensacional. Eu adoro porque eu sou jogador de RPG há muitos anos, desde 1991. Mas o Marcelo, Sim. ele produz módulos de aventura para o RPG. Eu estou até com ele aqui na mão, porque por acaso eu tenho ele, da Retropunk. Rastros de Cthulhu. Rastro de Cthulhu. Esse é muito lindo, esse livro por dentro. Eu Sim, também, muito bonito, muito vou bonito. tentar aqui abrir um pouquinho para vocês terem uma ideia
do nível Essa arte é muito editorial desse. bonita. Isso aqui, por exemplo, é uma ficha de um personagem, não sei se está dando para ver, Isso, isso. e é todo em sépia por dentro, o livro é lindo. Uhum. Marcelo, se apresenta para a galera, porque eu já falei demais, a gente ainda vai bater muito papo ainda. Eu vou tomar um gole da minha cerveja quando você se apresenta. Um brinde a você, querido. Obrigado, obrigado por você também, meu amigo. Então, eu sou Marcelo Augusto Galvão, eu leio, escrevo, reescrevo e traduzo ficção fantástica, policial, suspense, western, né? Faz aí, agora vai fazer em agosto desse ano, faz 10 anos que eu sou publicado, né, por editoras, pela Draco, já fui publicado pela Argonautas, né, e outras editoras aí. E desde o ano passado eu também estou começando a escrever aventuras, né, de RPG. No caso, estou escrevendo atualmente para o Rastro de Cthulhu, que é da Retropunk, né, uma editora daqui. Eles publicam o Rastro de Cthulhu da Pelgrane Press, uma editora britânica. Né? E aqui é a Retropunk que publica esse RPG de terror, né, que, como já o nome indica, né, relacionado às obras do Howard Phillips Lovecraft, né, ao horror cósmico. Né? Então, está Uma relacionado coisa a isso daí. que a gente sempre conversou, né, Marcelo? Porque o Marcelo produz para o Racho Cthulhu, mas eu nunca mestrei Racho Cthulhu, que é uma coisa que eu tenho muita vontade. Mas eu nunca Sim, sim, sim. experimentei, eu só li o livro. O que eu mestro mesmo é o Call of Cthulhu, está até aqui, Chamado de Cthulhu. chamado de Cthulhu, tá? Da New Order. Exato. Muito Exato. lindo Que o rastro também. de Cthulhu. Exato, também muito bonito. Que o rastro de Cthulhu. Porque o chamado de Cthulhu é no final dos anos É 70, né? Chaosium, né? É, Aqui é Chaosium é da Caoso. e Da aqui Caoso, é então. o Racho Cthulhu O, da o rastro de Retropunk, Cthulhu. tá? Da Exato, que o Retropunk, rastro de né? Cthulhu, na verdade, ele tem é uma licença, né, autorizada do Call of Cthulhu, do chamado de Cthulhu, adaptado para um sistema chamado Ganshu. Que o Ganshu é um sistema ele dá mais ênfase à investigação, né, nas aventuras. Entendi. O chamado também tem a mesma coisa, mas existe uma diferença, por causa que quando no rastro de Cthulhu, quando você faz você não precisa jogar dados para obter uma pista, né? Porque a gente sabe que obter a pista é evidentemente muito importante. Sim, com Mas às certeza. vezes você pode ter uma jogada de dados que saiu ruim, e isso acaba prejudicando os jogadores e o mestre. No Rastro de Cthulhu, não. Você, contanto que você tenha aquela habilidade, esteja na cena, vamos colocar, certa, no cenário certo, você consegue essa pista. Claro que tem outras coisas, por exemplo, você pode gastar pontos, né, de uma reserva para obter pistas mais adicionais, mas que elas não têm tanta importância. Às vezes é só para dar mais um sabor, vamos dizer assim, para a história. Né? Então, ô Então, Marcelo, isso. eu até te falei, a gente está para começar uma roda, eu, você e eu Sim. estou mestrando de Call of Cthulhu, que eu quero te apresentar, o chamado de Cthulhu. Eu também estou te devendo jogar, infelizmente naquele dia eu não pude, mas eu quero Não, participar eu sei. da sua próxima. Na próxima. Eu Sem quero problema. jogar como o Racho Cthulhu. Mas na minha aventura, eu utilizo muito os mecanismos de investigação. O tempo Sim. todo, o pessoal que joga comigo está sempre investigando, está sempre correndo atrás. E eu tenho utilizado, para te falar assim, influências que eu tenho puxado. Eu sinto que a minha aventura tem uma influência muito grande do Arthur Machen, num Certo. horror puxado por um changeling, puxado por uma coisa com aquele véu que existe alguma coisa ali atrás. Tem o Ali pano de atrás, fundo né? do Lovecraft, mas eu sinto que o Machen me chama mais em termos de influência do que o próprio Lovecraft. Apesar que na última aventura eu botei uma cena completamente Lovecraftiana, assim, do inimigo falando com os players e assim, sem dar chance dos caras fazerem muita Legal, coisa. legal. Foi muito legal, assim. Só ele deu aquela. O que eu estou fazendo e os caras ficaram meio bolados, sabe? Entendi. Foi bem legal. Quais são as suas influências como mestre para a criação das suas aventuras? Olha, ó, bem, antes de mais nada tem que ser o Lovecraft mesmo, né? Esse é o básico no chamado de Cthulhu. Mas o que eu tento sempre usando a mitologia, né, o lore do Lovecraft, é sair um pouco do que já é conhecido, que já está batido. Porque veja bem, tanto que o que é interessante justamente no Rastro de Cthulhu é porque os autores, que é o Robin Laws e o Kenneth Haidt,
como é que se diz? Eles sempre dão opções adicionais de como você criar, de como você usar as criaturas do Lovecraft, tá certo? Então, por exemplo, não é só você achar que, sei lá, Shub-Niggurath, né? Como é que se diz? O deus de mil crias, tudo, né? Não, você sempre pode, ele sempre te dá opção, várias opções para você trabalhar em cima disso daí e sair do lugar comum, para surpreender o próprio jogador, porque senão o jogador parece aquela criatura, olha só, parece uma árvore com troncos, então deve ser uma cria negra do Shub-Niggurath, né? Entendi. Quem acompanha o trabalho do Lovecraft sabe do que eu estou dizendo. Então eles sempre dão opções adicionais diferentes. Tanto que agora, o ano passado, a Retropunk financiou um livro, Criaturas Horríveis, acho que foi traduzido como Criaturas Horríveis, que tem várias opções dessas criaturas criadas pelo Lovecraft Legal. e com novas versões dele. Eu inclusive traduzi alguns dos handouts, que toda criatura, que são 30 criaturas, tem no final da sua entrada um handout, né? Ou Sim. seja, para você dar um gosto a mais no seu Para o jogo, no mestre seu mudar participar alguma com o jogo, coisa, deixar bem original, né? mudar alguma coisa. Então, às vezes tem um trecho de um diário, tem uma carta, tudo, de um cientista. Eu traduzi 3, eu traduzi do Migot e traduzi, agora não estou lembrado quais que foram, mas muito legal, um trabalho muito legal, justamente. Então, essa é a diferença. Então, quando eu estou como é que se diz, para minha influência, sem dúvida é o Lovecraft, mas eu tento pegar de outros autores, por exemplo, Ramsey Campbell, que é um autor que, infelizmente, aqui no Brasil, eu acredito que não foi publicado nada, ou praticamente nada. Ele começou justamente escrevendo pastiches do Lovecraft, quando então o Augustus Derleth, que foi o grande amigo do Lovecraft, tudo, incentivador da obra dele, falou: olha, por que você não cria o seu próprio, vamos dizer assim, seu próprio condado de Lovecraft aí na Inglaterra? Porque o Campbell é Entendi. inglês. Acho que não me engano é de Liverpool. Então ele acabou criando o seu próprio universo Lovecraftiano. Da mesma maneira que eu faço aqui no Brasil, ele fez o dele. Então eu tento assim pegar de outros autores, né? Não só do Lovecraft, mas de outros autores, mesmo os conhecidos como Conan Doyle, né? As investigações do Sherlock Sim, Holmes, tudo, pensar daquela maneira, porque é isso que no final das contas vai influenciar, vai contar mesmo, né? Para sim, você estar com montando a tua certeza. aventura. A questão de ser o mais lógico possível, né? Alguma das aventuras que você criou se passa no Brasil? Sim, sim. Até no momento eu criei 4. Né? Dessas 4, 2 se passam no Brasil, justamente nos anos 30, porque o Rastro de Cthulhu, o cenário dele principal são os anos 30. No Chamado de Cthulhu, por exemplo, nos anos 20, né? Sim. Os loucos anos 20, né? Aquele negócio de jazz, de lei seca, como é que se diz? Das melindrosas, né? Os clubes de O jazz, tudo meu, por aquilo ali. exemplo, eu mudei para Paris. Eu botei meus anos 20. Na verdade, eu estou jogando Em em Paris, então, 1928. Eu estou fazendo em Paris. Eu certo. saí do cenário americano, que eu prefiro o cenário europeu. E a França é Eu também muito gosto. louca nesse período, entendeu? Exatamente. Eu sei por causa que agora, justamente, enquanto que o chamado é nos anos 20, o rastro nos anos 30. Então tem a Grande Depressão, né? A ascensão do fascismo, do nazismo, né? Tudo isso daí. Né? E aqui no Brasil, quem que tem? É o Vargas, né? Nos anos 30 é o Getúlio Vargas. Então as duas histórias que eu escrevi que se passam no Brasil são justamente, a primeira se passa em 1934, né? Que é o Getúlio Vargas já está no governo, vai fazer aquela eleição, né, que ele se torna o presidente mesmo, né? Sim. E a segunda aventura foi em 42 que eu escrevi, justamente quando o Brasil declara a guerra contra o eixo, né? Depois do Getúlio Vargas enrolar bastante, né? Os Porque americanos deu uma se iam, não flertada iam. legal com os nazistas, né? Nossa, e como? E como Não foi, foi né? só ele, Então, não. Tinha um grupo justamente, grande aí que está renascendo todo o agora, grupo nacional. mas está todo mundo Exatamente, renascendo. exatamente. Mas aquele pessoal em 42, o Vargas, né, ficava em cima do muro, né? Olha, estão Então, perguntando aqui para a gente, Marcelo, se tem alguma aventura que se passa na Espanha. O P. Cabreiras. olha, deve ter, eu não conheço publicada aqui, mas sem dúvida deve ter. Como eu disse, justamente nos anos 30 é o Franco por lá, né, na Espanha. Então dá para você fazer muita coisa. Justamente nessa época, que é uma época de problemática, vamos colocar assim, Com né? Crise certeza. econômica e ascensão do fascismo e nazismo. Então, por exemplo, a segunda história eu escrevi isso também se passa quando o Brasil declara guerra contra o eixo. Então, tem um mistério envolvendo a comunidade japonesa em São Paulo. No caso, se passa em São Paulo, que sofreu muita coisa, sofreu muito preconceito, né? Imagina, cara. Deve ter sido uma Sim, loucura. sim.
Foi uma loucura, eu fiz muita pesquisa, foi até interessante, por causa que eu cheguei a visitar o Museu de Imigração Japonesa, que tem em São Paulo, no bairro da Liberdade. Foi até interessante, porque eu já tinha feito uma pesquisa por livros, tudo tal, mas é interessante ir lá no Museu de Imigração Japonesa e descobrir isso daí, né? Uma pergunta aqui que Isso é bem o. interessante. Uma pergunta não, uma colocação que o Charlito, que é um outro colega nosso, é escritor, Sim, sim. ele botou aqui que ele trouxe o cosmicismo Lovecraftiano para o século XXI. Você pensa Sim, em sim, sim. fazer alguma aventura sua trazendo para o presente? Uhum. E aí eu já Eu emendo com outra pretendo. pergunta. No Rastro Não, de não, Cthulhu, tem pretendo. algum companion ou complemento que dê a regra para trazer a aventura para o presente? Não, eu não me lembro de nenhuma, não. De todas as aventuras que eu li, de todos os suplementos especiais dele, né, vamos dizer assim, eu não lembro de nenhuma. Mas a primeira aventura que foi lançada pela Retropunk, o ano passado, o autor é o Mika Capella, um excelente autor. Ele justamente, a aventura dele se passa no século XXI, certo? Legal. Contemporânea, no interior de Goiás, se eu não me engano. Bem interessante, eu gostei. Aí a segunda aventura foi escrita pelo João Beraldo, que é um ótimo autor também, e se passa no dia aliás, no dia não, em 1889, logo após a República, a proclamação da República, né? Certo. E depois veio a minha aventura que se passa nos anos 30. Mas assim, o meu objetivo é criar, digamos assim, uma trilogia Vargas, certo? Então eu já escrevi uma que se passa nos anos 30, outros nos anos 40 e a próxima, vamos ver, não sei Isso é quando, uma vai ser coisa nos que anos 50. engraçado. Isso é uma coisa que eu não vi em nenhum local, e aí pode ter sido um erro meu, percepção minha, Sim, de não sim. ter percebido isso indicado. Porque isso é um barato, você saber que as suas três aventuras estão linkadas dentro da Era Vargas. Então você pode Eu usar vou estar tentando. toda uma questão histórica que é nossa, Sim. Exato, entendeu? exato. Que é muito legal, que você pode encontrar em livros aqui em Exato. português, para você dar um reforço Exato. na campanha. Esse é o diferencial, né? Nada contra. Tanto que as últimas duas aventuras que eu escrevi agora, a terceira aventura se passa também nos anos 30, mas é no Texas, né? Enquanto que a última que eu entreguei a semana passada justamente se passa na França. A gente estava falando na França, Legal. em Marselha, Porra, né? que maneiro. Então, e é adaptado, eu te contei já que com exclusividade que é uma adaptação daquele meu conto sobre as estrelas da Barbária, né? Que eu Legal. inspirado, peguei o conto lá que você gostou também e coloquei no nosso século XX, nos anos 30, mas tem uma ligação com o conto original, tá? Então é isso que é o legal, né? Entendi. Tá ali ligado. Então, isso que é o legal. Então, eu acho que quando você escreve o Rastro de Cthulhu, claro, é legal você dar ênfase ao Brasil, porque nossa história é rica, né? Nos Exatamente o anos que o 30 tem toda Charlito essa comentou questão. agora. Dá para aprender história Exato, de uma maneira lúdica usando RPG. e Então, lúdica. poderia ser usado até dentro de Você, colégio, por exemplo. se você quiser, não tem. Por exemplo, o Duda Falcão, nosso amigo Duda Falcão, tem esse trabalho de fazer de RPG na escola, além de outros autores, né? Que estou dizendo o Duda porque nós é um amigo em E comum. o Duda Mas é isso, escreve então eu acho que é coisas muito legal. maravilhosas. Sim, sim, sim. Nossa, Um dos meus autores favoritos, né? Você sabe disso, aquele né? Conto As Sonhadoras é maravilhoso. É o que eu sou mais Ótimo. apaixonado. Esse Aquilo foi até que é deu o título Lovecraft para na ele, né? veia. Assim, Lovecraft na vez, exato. muito bom, muito Aquilo ali bom. é uma curiosidade. Eu ia lançar uma coletânea de Lovecraftiana, né? E por isso eu fui convidei vários autores. No final não deu certo, uma pena. Mas o conto do Duda eu gostei muito, né? Até sugeri, olha, muda o título. E até ele depois no livro ele colocou, olha, o título foi sugerido pelo Marcelo. E que eu gosto muito desse conto. Muito bom mesmo, muito bom. Sonhador. Então é isso, você dá para você fazer, se você, sei lá, tem que pesquisar, evidentemente, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente pesquisar para não. Por mais que seja ficção, tudo aquilo ali, você tem que pesquisar, Mas eu né? acho que Tem que dar é o aquele gosto papel especial. principalmente do mestre, né? Ele Sim, sim, dá, sim. ele dá embasamento à aventura, pesquisando o material para que a aventura torne-se bem densa. Por exemplo, Exato. nesse cenário que eu estou contando a história, que está quase terminando, eu estou com um grupo que está quase terminando, eles participaram de uma aventura que eles tiveram que sair da França e ir para a Hungria. E está nesse entre guerras, né? Eu tive de perguntar para um amigo meu se teria algum problema, do tipo, ele está entrando em território inimigo, mesmo que os húngaros tenham perdido, mas seria algum problema? Ele falou, cara, não, a princípio não, hostilidades maiores em áreas de interior, não em Sim. capitais. As capitais Uhum. tratariam eles bem. Então, quer dizer,
eu estava com uma percepção completamente outra, que por causa da pesquisa você vai aprendendo um pouquinho. Eu acho isso Exato, excelente. exato. Não, eu acho também excelente. Quando você vai. É aquele negócio, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está escrevendo para não virar escravo da pesquisa. Eu sempre digo isso, porque você está pesquisando, ainda mais hoje em dia com internet, Com né? Você certeza. clica lá na Wikipedia, lá vai para um link ali, Porque ela começa, não tem quando mais você fim, né, vê, cara? Ela não tem mais não fim. tem mais fim. Então, já aconteceu várias vezes eu ter um pequeno, como é que se diz, fazer uma pesquisa extensa para depois só usar um pequeno trecho. Acontece isso. Não só nos meus contos, como também no próprio RPG que eu escrevo aí, nas próprias aventuras. O que é comum, né? A gente tem que ter Você cuidado. vai Quando você poder, você vai poder pesquisa usar essa em bagagem futuros, na tua literatura. Isso vai ser maravilhoso. E você eu pode sempre guardo fazer os outros. links. É, com Exato, exato. Eu certeza. sempre guardo os links, porque pode ser que eu use lá para frente. Então, isso é Exato. importante. Isso é importante. Agora, Marcelo, me diz uma coisa. Materiais de apoio, você costuma utilizar materiais de apoio para o mestre, por exemplo? Eu tenho alguns aqui que eu uso muito. Outro, eu não sei se a Retropunk tem, eu gostaria de saber até. Esse aqui é da New Order, que é o Sim, horror. esse é o horror. Tá, é da New Order, tá em inglês, né? O horror Está em português Lovecraftiano esse, do está em Peterson. português. Horrores Isso Lovecraftianos, é muito. tá? Que é aquele guia de campo de Guia. Des Peterson. Isso é exatamente. Esse aqui é, Exatamente. é Não, um tipo de material de apoio para o mestre bem interessante, entendeu? sim, 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 sim. Eu também utilizo esse É, livro aqui, que eu acho que você conhece ele. esse eu tenho. Esse daí Isso eu tenho, a aqui, enciclopédia inclusive, acho que isso aqui, na muito verdade, é bom. um apoio para leitor, não é só para Para mestre de leitor, não, RPG. para leitor. Não, não, não. Muito bom, esse eu tenho. Eu tenho. Você usa coisa Não, assim? não, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não uso muito. Eu tento sempre descrever como é que se diz, do meu jeito, né? Passar para pro jogador, daquele, né? Justamente, esse do Sam Peterson aí que você mostrou, isso é bem interessante, um livro que eu gosto muito, né? Ele tem como é que se diz, não sei se é esse exemplar, mas ele mostra o tamanho das criaturas do Lovecraft, né? Em relação aos humanos, tudo isso daí, né? É legal. Mas eu acho assim que às vezes você deixa o jogador mal acostumado, que ele acaba ficando já ciente do que ele vai enfrentar, né? Entendi. Isso acontece muito em RPG por exemplo, do Dungeons and Dragons, quando o cara entra numa masmorra, num calabouço, já sabe que ali em frente vai enfrentar um goblin, alguma Entendi. coisa, né? Entendi. Então isso você acaba, eu não gosto muito. Mas, o Eu prefiro Marcelo, descrever. eu tenho feito uma coisa no meu jogo que tem sido bem interessante. Obviamente, qualquer jogo de RPG não depende exclusivamente do mestre, depende dos Não, jogadores. Ali é uma também não. colaboração que precisa Uma acontecer. colaboração, sem Tá? dúvida. Assim, ele tem que, olha, veja bem, tem que ter imaginação o jogador. Se não tiver imaginação, está no lugar errado, no lugar errado. Exatamente. E aí o que eu tenho feito? Eu tenho feito cenas clássicas de terror. Do tipo, você está numa sala e você começou a ouvir, tipo, 2 quartos longe, ou no corredor que está trancado, um barulho. Cara, isso tem aterrorizado os caras. Sim, 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 E sim. assim, eles não têm visto os monstros. Inclusive, eles têm fugido de ver os monstros. Então, Entendeu? essa é uma boa técnica, justamente porque você está usando o terror, não o horror, você está usando o terror, ou seja, você está criando aquela cena na mente dele, que a gente sabe que a imaginação é uma coisa poderosa, né? E eu acho que quando você está, como é que se diz, mestrando ou narrando uma mesa de horror, de terror, no caso, isso é muito importante, entendeu? Sim, Você dá essa questão do suspense, só, olha, deixa o jogador te imaginar isso daí. Tem até um jogo, qual é o nome dele? Acho que é o. Agora não lembro dele, mas é um jogo do tipo Dungeons and Dragons, né, de exploração de masmorra, em que a visão dos monstros cabe tudo aos jogadores, entendeu? O mestre não faz nada. Eles que vão imaginar o que é aquela coisa que parece que está pingando ali entendi. no solo. Que tipo de monstro? Será que é um monstro que está babando, ácido, sei lá o quê? É isso que ele faz, entendeu? Então, é bem interessante essas técnicas que nós usamos, né? Que são técnicas que você pode usar principalmente para o jogo de RPG de terror, não só de horror. Tem aquela diferença de terror e horror, né? O terror é aquela questão de suspense, de você deixar o leitor, o jogador criar, né? Usar a imaginação, enquanto que o horror já é aquela coisa que você joga na cara dele, coisa mais sanguinolenta, gore, que Essa você está jogando ali na cara diferença dele. é uma diferença que, vou te confessar, eu mesmo fui aprender há pouco tempo, né? Porque Sim, sim, sim. ela é resolvida
facilmente, imediatamente. Há pouco tempo é que Não. vem se batendo mais e mais nessa tecla Sim, sim, de que sim. o terror é psicológico, o terror é uma coisa, né, de um cunho alto psicológico, e horror é Isso. uma questão física, né? É uma questão Físico, do de... choque. Exato, é o choque, né? É o E eu choque, tenho é o choque. realmente tentado mesclar os dois na aventura. Uhum. E os jogadores têm respondido muito bem. Isso tem sido interessante, porque eles têm entrado na onda de que eu estou no filme de terror. Que bom, não. Isso é bom, isso é Entendeu? bom, isso Porque é bom. assim, o cara. Como ninguém fez, só tem um personagem que é o grandalhão fortão. Certo. O resto todo são pessoas normais. Um é um crítico de. É um avaliador de arte, a outra é uma parapsicóloga. Como é que são os Entendi. teus jogadores nas tuas aventuras? Então, essa última que, aliás, infelizmente você não pôde participar, justamente, aliás, as aventuras foram prontas, foi pronta, né? Eu fiz os personagens já, estavam prontos, né? Então, usei no Rastro de Cultura, ele disse que tem a opção, isso que é o legal também do Rastro de Cultura, que você tem duas opções. Você pode jogar no modo purista, né? Ou seja, mais do Lovecraft, né? Com aqueles personagens tipo um artista, né? Como é que se diz, um médico, né? Algo que é mais ligado às histórias originais do Lovecraft. Ou você pode fazer do modo pulp, né? Ou seja, aquele com personagens que são mais fortes, com armas, tudo, tipo do Robert Howard, né? Que também usou muitos, como é que se diz, teve influência E do o Lovecraft Pulp em vai algumas mais histórias para o dele. Indiana Jones, né? O Indiana Jones, É, exatamente. é Tanto o que melhor os personagens exemplo que a seriam gente. o arqueólogo, né? O Exato. parapsicólogo, Ô tudo Marcelo, isso daí, né? deixa eu só lembrar, porque tem uma galera entrando aqui. Nós estamos conversando Sim, sobre sim. RPG, pessoal. RPG de horror. Eu sou mestre de chamar de cultura e o Marcelo é mestre de rastro de cultura. São dois RPGs que falam de horror, falam do cenário Lovecraftiano e o Marcelo está fazendo aventuras e módulos de aventura. Eu estou, inclusive, Marcelo, com dois jogadores da minha roda Aí. online. É um casal que eu, Legal, legal, muito legal. amigo. Exatamente o que eu te falei, sobre o personagem que é um avaliador de arte e ela é uma parapsicóloga, meio na linha Legal. daquela personagem do Freud, daquela série do Freud. Ainda não assisti infelizmente ainda não Vale vi, a não. pena você ver, a série é Eu tenho que excelente. ver, tenho que E, ver. a Tenho que série ver. pega meio que uma linha Penny Dreadful, assim, é bem interessante. Tá, tá, tá. Isso é legal, legal. Mas fala Então é mais isso, aí você da quando. questão dos jogadores, dos teus Então, jogadores. então a questão do Pope e a questão do purista, né? Então, nessas aventuras que eu estou escrevendo, a primeira aventura que eu escrevi, eu deixei bem claro para o mestre. Você tem as opções de colocar Pope ou purista. Eu prefiro o purista nesse caso, essa aventura que se passa no Brasil nos anos 30, no interior de São Paulo nos anos 30, que também tem aquela questão que é logo depois da Revolução Constitucionalista de 32, né? Então é mais um fundo histórico e tal. Então é bem legal. Então, por exemplo, os personagens que eu criei foram para os jogadores, no caso, que como é um one shot, não é ter tempo para você criar nem nada. Então deixa eu ver, foi um artista, né? Isso é um clássico das histórias do Lovecraft, né? Sempre, Tem um sempre. diletante, não, um diletante. Criei também o médico, né? E o seu personagem seria o professor, né? O Puxa, professor também, eu né? te peço mil Mas perdões de não ter jogado. não, não. Fica para a próxima. O professor está pronto lá. Fica para a Guarda ele que próxima. eu vou usar. Adorei, adorei saber. Nossa, Tá certo? Agora, quando você joga com as outras no modo Pope, tem outras opções, né? Tem um militar, né? Tem um policial, né? Detetive particular, tudo isso aí que também faz parte do mitos, do lore do Lovecraft. Então, então é por isso que o Rastro de Cthulhu é interessante. O Chamado de Cthulhu também. O Chamado de Cthulhu também é mais purista, né? Do é que bem macabro. purista. Só que, como você É bem falou, essa purista. questão da sorte Sim. no chamado de Cthulhu, ela é pesada em alguns momentos. Uhum. Como é que você dá uma mitigada nessa questão da sorte do rolamento de dados? Tem pontos de sorte que você pode jogar em cima de alguns rolamentos. Isso Pois alivia é. um pouco a questão, Uhum. entendeu? Porque eu não li ainda a sétima edição, aí, mas pelo que eu sei, a sétima edição, inclusive, já, vamos dizer assim, está copiando o que o Rastro de Cthulhu fez, ou seja, de algumas jogadas, você não precisa jogar dados, né? Quando você precisa de pistas. Elas já são, você já as ganha imediatamente. É o que eu estou entendendo, não li ainda. Mas É, isso que é. tem Isso que é. bastante isso. Tem hora que na minha. É engraçado também, Marcelo, porque eu sou mestre há muito tempo. Então, tem horas que eu pego o livro, leio os livros de regra,
Mas eu não paro em todas as partes, porque Não, tem muita eu coisa para sei como é que é, deve iniciante estar. ali, entendeu? Não, exato, exato. A gente pula, a gente pula. E aí o que que eu tenho feito? Tem horas que a pista pula na cara deles, mesmo, ponto final. Tem horas que precisa daquele rolamento, aquela coisa de tensão, porque a gente tem até uma brincadeira na nossa roda, e se você quiser, esse casal que está aqui online com a gente é muito maneiro de jogar, a gente pode juntar nós três e Legal, legal. fazemos uma mesa online para jogar o rastro. Sem dúvida, E sem dúvida. tem uma frase que é clássica do nosso jogo, que é assim, os dados não mentem jamais. Entendeu? Os dados viram uma entidade, entendeu? E é muito Legal, legal, legal. legal. A gente jogou ontem, na verdade. A Isso é gente- bom, isso é bom. Eu acho assim, você tem Ó, que. ela já topou. A A sorte. Erika já topou aí, Já ó. topou? Opa, legal, legal, vamos lá. Eu topo também, eu topo também. É assim, a questão da sorte, né? Não. É a graça também do jogo, né? Então, por exemplo, no Rastro de Cthulhu, só para manter aí, você não vai ter sorte na questão de achar as pistas, que são as habilidades investigativas, mas existem as habilidades gerais, que aí não, você vai jogar dado. As habilidades gerais, quando você precisa usar briga, né? Você vai enfrentar alguma, algum Entendi. cultista, algo do gênero, ou você vai, como é que se diz? Vai fugir, né? Porque às vezes você vai ter que fugir de algum monstro. Então é bom você vai ter que jogar Que é o dados, básico de né? qualquer cenário de Cthulhu, né? Fugir é De essencial. Cthulhu, né? Fugir, exatamente. Então é bom você ter uma graduação alta em fuga, como se chama, né? Então Entendi. aí você vai usar. Mas nas habilidades investigativas você não precisa. Então esse que é o diferencial. Você não vai precisar usar o dado, Agora, né? Marcelo, eu queria perguntar para você, agora vamos entrar um pouco no mercado, né? Porque essas lives todas Sim, a gente sim. está falando muito do mercado literário e você traz uma faceta que poucos têm, que você cria módulos de RPG para um cenário de horror. Obviamente, nós dois gostamos da seara do horror, a gente lê Sim, muito sim. sobre isso. Como é que o mercado brasileiro hoje está reagindo aos módulos de RPG como os que você faz? A recepção é legal? Está precisando caminhar mais? Como é que você vê isso hoje? É assim, o feedback não é tão, eu não recebo, eu no caso aqui não recebo, não é tão grande quanto dos meus contos, mas existe, evidentemente, a gente que gostou. Eu achei bem interessante com o elogio que eu recebi dessa primeira história do O Mal Escondido, que Sim, esse é a primeira aventura que eu escrevi, que se passa no interior de São Paulo em 34. Uma pessoa, inclusive também ele é autor de RPG, ele disse, olha, eu gostei muito, parece até o cenário me lembra uma novela da Globo, aquelas novelas da Globo que passa às 18 horas, mas de um modo positivo. Ele falou assim, de modo positivo. Ele disse assim, né? Porque realmente, não, eu fiz um trabalho bem que você parece mesmo que está. Eu acho que aquela novela Chocolate com Pimenta, sabe aquelas novelas que passam nas 6 da tarde? sim, sim. Esqueci o nome do autor. E ele dizendo, olha, mas é um comentário positivo, tá? Eu falei, não, tudo bem, agradeço. Porque eu criei todo aquele cenário assim que realmente para você ficar dentro da história, né? Entendi, Isso é o legal, entendi. né? Mas é isso, então, mas o feedback é pouco porque você sabe, uma aventura ali, tem aquele autor, o Monty Cook, ele diz uma coisa bem legal sobre as aventuras de RPG. Você não pode pensar como se você está, por exemplo, eu sou escritor de prosa, né, de ficção em prosa, tudo. Você não pode pensar que você está escrevendo que o leitor, no caso o mestre que é o que vai ler ali, também é um leitor de ficção. Não, você, na verdade, você está dando só as ferramentas ali, como se você, você vai construir uma casa, então estou te dando as madeiras, né, o cimento, e você que vai construir. Né? A gente sabe que é isso daí, essa que é a graça do RPG, não é Entendi. aquela coisa de você railroad, né? Ou seja, de você seguir ali numa linha e acabou. Eu tento fazer isso daí, né, justamente para não ficar sem graça. Né? Quer dizer, Senão o você só dá cara. aquela ideia, tipo assim, ó, mas você chega a construir cenas, não chega? Não, Tipo, eu construo as cenas, né, porque existe como que se diz, um frame quando você constrói está escrevendo uma aventura para o Rastro de Cthulhu. Então sempre tem a introdução, né, depois você vai colocar a espinha, que é quais são as cenas, depois tem 5 cenas e no final o epílogo. Né? Então isso é praticamente obrigatório, em toda aventura você ter isso daí. Né? Então essas 5 cenas você constrói toda a história em torno delas. Claro que essas cenas não é aquela coisa como de script de roteiro de cinema, né? Que é aquela coisa toda certinha. Não, às vezes umas que você tem. Se você já viu algum script de cinema, roteiro de cinema, você sabe. Ele se passa em localidades, né? Então, numa casa, depois a outra cena se passa na rua, depois, sei lá, num parque. Não, as cenas que eu escrevo
o rastro de Cthulhu, às vezes uma cena ela se passa ao mesmo tempo, não, ela se passa, sei lá, numa casa, depois no parque, e aí sim você passa para uma segunda cena. Né? Então, esse frame só serve mesmo para você, essa estrutura serve para te dar um guia. Né? Mas você não precisa ficar preso ali. E a tua aventura, ela tem início, meio e fim no mesmo dia, ela é um one shot, ou não? One shot, então, one shot, mas geralmente elas 2, 3 dias, né? Que eu escrevi até o momento, todas levaram 2 a 3 dias, assim, a estrutura dela, né? Isso é importante saber. Foi um dia. Não, eu gosto assim de 1 a 2 dias, porque quando a gente é um one shot, que vai levar algo de 3 a 4 horas, no máximo 5 horas, né? Então você não pode deixar muito. Existem aventuras publicadas pela Retropunk, aventuras estrangeiras no caso, que aí você leva uma investigação que leva 3, 4 dias aí, né? Material que ele já publicaram. Deixa eu mostrar de novo aqui para o pessoal. A gente está falando, gente, desse RPG aqui, ó. Rastros de Cthulhu, da Retropunk. Esse RPG é o que o Marcelo tem escrito, aventuras, módulos de aventuras. São 4, né, Marcelo? Até o momento escrevi 4, né? 4 módulos de aventura que foram feitos para esse RPG aqui, que difere dos outros RPGs, porque se você tem a habilidade, no momento de uma cena que tenha uma pista, a sua habilidade lhe dará a pista. Entendeu? Então, esse aqui é o RPG que ele tem usado e as aventuras têm sido para esse aqui. E mais uma coisa, Marcelo, não sei se você notou. Desculpa te interromper, meu querido. Não, pode falar. O cenário do RPG no Brasil tem melhorado. Muita coisa nova tem chegado. Muita coisa. A própria Retropunk aí, eles vão lançar, acho que uns 5 ou 6 cenários, inclusive um que eu fiquei muito feliz de ouvir, é o Rei Amarelo, que é da Pelgrane Press também. Você não estava sabendo? Então, eles vão lançar, o Rei Amarelo que eles lançaram lá fora. São 4 edições belíssimas, e assim, essas 4 edições vêm numa slipcase, naquela luva. Nossa! A luva ela se transforma no biombo escudo do mestre. Uau! No biombo do mestre. É maravilhoso. De que editora que vai sair? Qual editora? Vai sair pela Retropunk mesmo. Nossa, Retropunk. Maravilhoso. Porque a Retropunk tem os direitos aqui de publicar o Ganshu. Né? Então, assim, se passa as regras do Ganshu. Inclusive, eles modificaram algumas coisas que estão, como é que se diz? Modificaram as regras do Ganshu. Ganshu é o sistema central do Rastro de Cthulhu, né, e de outros livros, outros cenários. Vale você explicar, porque, por exemplo, tem uma galera que não vai saber disso. Então, só para explicar. Então, Ganshu é o nome do sistema de RPG, né, onde você dá mais ênfase à investigação. Tem aquela coisa que você não precisa jogar dados quando você quer achar alguma pista, não é necessário. Você só joga dado quando você tem alguma habilidade geral, de correr, de pular, de atirar, brigar. Tá? Então, esse é o sistema Ganshu. O sistema Ganshu ele já foi usado no Rastro de Cthulhu, em um jogo que eu também tenho chamado Fear Itself, que é um jogo de terror, mais de terror tipo, slasher, você pode escrever slasher zumbi, algo do gênero. Também tem um cenário chamado Ashen Stars, que é como se fosse uma mistura de Star Trek com Firefly, certo? Interessante, na mesma pegada. Eu estou lendo até agora, ele é na mesma pegada, ou seja, investigação space opera. Legal, certo? Isso. Também tem o Mutant City Blues, que também é a mesma coisa, investigação, sendo que num cenário de super-heróis, entendeu? Então o sistema Ganshu é muito legal. Aqui no Brasil, por enquanto, só tem mesmo o Rastro de Cthulhu, e agora vai ter o Rei Amarelo, que o Rei Amarelo também usa esse sistema Ganshu. Então, eu já quero jogar com você o mais rápido possível, porque eu quero conhecer a regra. Não, então, eles mudaram só que para ficar o sistema ainda melhor. Eles deram uma resumida, né? Porque tinha um pessoal que não estava entendendo muito as regras. Eles deram, como é que vocês. Não é resumida, agora eu esqueci a. É aquela lapidada, né? Deram uma lapidada. Aquela lapidada, entendeu? E ficou, parece que, muito bom. E agora eu não sei quando a Retropunk vai lançar, mas provavelmente vai ser financiamento coletivo, tudo, mas estou torcendo porque é um material muito bom que eu vi. Muito bom. Uma coisa que eu queria te pedir é quando você souber desse tipo de material que está entrando em financiamento coletivo, me avisa, eu ajudo a divulgar lá no blog. Sabe que o blog está aberto para essas coisas. Entendeu? Não, voltando à sua pergunta lá original, realmente, a gente está num momento ótimo. Está vindo muita coisa. E não só coisa vinda de fora, tem muita gente aqui do Brasil escrevendo muita coisa legal, né?
de terror, de aventura, tudo, que é muito legal. A AVEC também, a AVEC do Arthur também já lançou muito de O RPG Arthur tem também. trazido, eu tô com um aqui, inclusive, para poder resenhar, que é esse O aqui Arquivos do Valpassos, que é o do Valpasso. Ceifadores. Eu não Ah, li esse está na minha ainda, lista. Eu também não. mas eu estou aqui Mas para está na minha lista. resenhar, para poder fazer, de repente, uma mesa, um one shot, para a gente poder fazer uma resenha legal sobre isso aqui, entendeu? Eu tenho outro também que está difícil de pegar agora, que também é da New Nossa. Order, que é o Kuro, que é um cenário Tá. onde o Japão, simplesmente todos os mísseis do mundo, mísseis nucleares, são ativados Tá. contra o Japão. O Japão não fez nada. Esses mísseis erram vários locais e vários caem em cima de Tóquio. E de repente, no que cai, descobre-se como se fosse uma redoma, um campo de força, e impede que os mísseis estourem. E aí o mundo inteiro quer saber que tecnologia é essa. Tóquio não sabe, o Japão não sabe, e simplesmente isolam o Japão. O Japão se transforma num país completamente isolado, que tem que viver de reciclar a própria tecnologia, alimento, tudo ali. Nossa. Cara, é um cenário que eu achei interessantíssimo, que tem uma pegada meio Blade Runner, uma coisa meio louca, futurista, cheio de também, se não me engano, lembra um pouco de Shadowrun, que dá para ir muito metido com horror, porque a magia parece que volta e as coisas horríveis começam a voltar naquele cenário. Então, eu estou achando interessantíssimo essa cena em que nós temos oportunidade de encontrar coisas maravilhosas, entendeu? Sim. Não, estou dizendo, nós estamos num ótimo momento de muita produção independente, né? Isso que é o legal, você não precisa ficar depender só de uma editora. Além disso, tem financiamento coletivo, né? Esse é um ótimo recurso hoje em dia. E eu acho isso muito legal. Então a gente tem muita. Assim, voltei a jogar, fiquei parado quase 5 anos fora do mundo de RPG. Fiquei de 2012 a 2017, mais ou menos. Quando eu voltei em 2017, falei, caramba, tem tanta coisa que eu perdi. Cheguei, inclusive, a perder. É impressionante, né? Você Mas fica meio é perdido, né? impressionante. Eu também, você fica perdendo muita coisa, muita coisa. Tanto lá fora quanto aqui, né? Muita coisa, você não tem como acompanhar. Seja você um jogador de aventuras do tipo OSR, naquelas aventuras que são mais umas homenagens ao Dungeons Dragons dos anos 70, seja você jogando esses jogos que são mais narrativos do que simulacionistas, né? Do tipo o Powered by the Apocalypse, né? Que também eu acho muito legal. Eu até inclusive falei que a gente ia jogar, desculpa, ainda não tive tempo de criar uma aventura para você, mas eu vou criar. Então eu acho que nós estamos num momento, vamos dizer assim, é uma nova era de ouro, entendeu? Uma nova era de ouro do RPG. Ainda que tenha muita gente que fica presa nos anos 90, eu gostava quando era GURPS, quando era Vampiro, quando era. Né? Mas essa Evoluiu, galera né? precisa se renovar, né? Pelo amor de Deus. Gente, não dá pra gente Bastante. ficar vendo o sítio do Capão Amarelo do resto da vida, cara. Não, então, pessoal, tem que crescer um pouco, que o mundo evoluiu, né? Tem muita coisa boa aí. Olha, o Charlito tá lembrando aqui pra gente de Neon Genesis Evangelion. Eu não conheço. Mas ele fala que também tem uma pegada de horror. E é bem antigo. Eu acho que eu assisti poucos episódios do Evangelion, né? Assim, eu não sou muito chegado em histórias de robô gigante, para falar a verdade. Eu não sou muito fã, né? Mas o pouco que eu assisti, eu gostei até na época. Isso faz o quê? Faz quase uns 20 anos, quando foi. Sim. Passava naquele canal Locomotion, até lembro. E lá vai tempo, né? Nossa, faz tempo. Locomotion, você lembra? Esse canal deve ter uns 20 anos, ou mais até. Mas eu não sou muito fã, mas eu acho legal. Sabe um que eu joguei há pouco tempo? Foi um RPG sueco de horror, chamado Qual? o Cult. Cult, o famoso Cult. Esse eu tô querendo jogar e tem um amigo meu Capas lindíssimas, de ter uma capa que foi proibida nos Estados Unidos. Foi. Daí já gera uma magia em volta do bicho. Não, exato. Entendeu? E esse é um que eu tenho curiosidade, eu estou querendo jogar com um amigo meu. Ele falou: olha, eu tive um jogador aqui que até teve pesadelos depois. Falei: caramba. Uau! Quero saber como. Porque eu sei que o Coach. Aliás, ele vai ser lançado aqui no Brasil, né? Vai ser lançado pela. Nossa, agora eu esqueci o nome da editora, rapaz. Mas eles já compraram os direitos, né? Tá vendo? E agora não sei. Eu nem sabia disso. Legal pra caramba. Se eu não me engano, vai ser a Burô, que é aquela empresa argentina brasileira. Sim. Se eu não me engano. Ela encampou a Redbox. Exatamente, encampou a Redbox. Quase certeza, não sei quando vai ser lançado, ainda mais com a questão da pandemia, aí você sabe que Entendi. a gente deu tudo
desacelerar Mas é um RPG hardcore, cara. É um RPG Eu sei, pesado. eu sei. Ele tem toda uma mística por trás, né, Exatamente. dele que eu sei que tem. Mas é o que eu tenho curiosidade de jogar. Eu tenho curiosidade de jogar. Entendi. Na verdade, o Call of Cthulhu, eu vou te falar que eu não tinha mestrado. Eu peguei a regra ali. Tá aqui o Ricardo e a Erika que estão aqui assistindo a gente, que vão poder dar a descrição. Cara, eu tenho ficado muito feliz jogando. Não, exato. Não, E eu tenho o Call of Cthulhu, trabalhado cenas, Marcelo, tipo assim, eu tenho feito campanha, né? Eu estou indo para 15º capítulo dessa aventura. capítulo. E tenho feito um esquema meio Netflix, sabe? Eu Tá. tenho uma cena principal naquele dia, que eu bolo e vai ser aquela cena principal. E tem ido bem, sacou? Tem ido bem legal isso. Eu tenho gostado dessa forma. Você acha que com rastros eu conseguiria fazer isso também? Tranquilo. O Rastro de Cultura, aliás, ele tem para que o mestre que não quer, vamos dizer, ter muito trabalho, ele tem algumas campanhas maravilhosas. Essa que eles financiaram no final do ano passado, não é isso? Foi o Mentiras Eternas. É uma campanha muito boa. A Retropunk vai lançar ainda esse ano. E é uma campanha que é uma campanha ao redor do mundo, Globetrotter, né? Então você tem várias, na verdade acontece assim, ela é grande, extensa. Eu estou tentando lembrar qual foi o prêmio que ela venceu, acho que foi aquele prêmio N, não é isso? Que ele ganhou tudo. Por causa que é uma campanha muito famosa, então você dá para você estender pelo mundo todo, né? Uma época, os anos 30, né? Os anos 30. Legal. E você, como é que se diz, dá para explorar bastante. E os jogadores também, claro, é uma campanha perigosa, como sempre, né? Então pode ser que muitos dos teus jogadores não cheguem até o final Com certeza. vivos, né? Vai ter que substituir por um outro personagem, tudo. Mas é uma campanha muito legal. Eu não li, só fiquei sabendo assim pelos reviews, tudo, e acho que ela vai ser esse ano que ela vai ser lançada. Essa relação da periculosidade da campanha, que essas campanhas de horror facilmente você pode mandá-la para o saco, né, de repente. Se o Exatamente, mestre errar um exatamente. pouco na mão, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Tá? O jogador tem que ter isso em mente, Tem que ter isso em evidentemente, né? mente. Só que o mestre também tem que ter um pouco de parcimônia. Aí que tá, tem que ter o equilíbrio, né, meu amigo? Eu acho que a Senão palavra é essa, você equilíbrio. pode. Senão você vai decepcionar aquele jogador, por exemplo, que criou